Glória a Deus. Orai sem cessar. Glória a Deus. Jesus nos deixa uma ordenança que devemos orar sem cessar. Orar é você estar em comunhão com Deus. Orar é você estar em concordância com o céu. É você estar se comunicando com o Senhor. O crente, o servo de Deus, a serva de Deus, tem que viver uma vida de oração constantemente. É orar sem cessar, constantemente. Precisamos criar hábito. O ser humano, ele tem muitos hábitos. Você tem mania, você tem hábitos. Então precisamos criar o hábito de orar, o hábito de ler a Bíblia, o hábito de jejuar. Precisamos criar hábito, costume, estar constantemente falando com Deus, se humilhando diante da presença do Senhor, se santificando. Deus, ele fala em Jeremias capítulo 33, versículo 3: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabem. Para Deus responder coisas grandes na minha e na tua vida, você tem que clamar, você tem que orar. Deus tem o melhor desta terra para mim e para você, só que a gente tem que se humilhar. O que a Bíblia diz em 1 Crônicas capítulo 7, versículo 14 e 15? Deus, ele diz: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar. Quem está clamando a Deus constantemente aqui, hein? Quem está se humilhando? Quando você nega a si mesmo, quando você abre mão das suas vontades, Jesus diz na Bíblia, em Mateus: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Obedecer é você se submeter-se a Deus. Quando você se submete a Deus, você está negando a si mesmo. Paulo diz em Gálatas capítulo 2, versículo 22: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Não é mais Paulo que governa a sua vida. Paulo não é mais, eu sou independente. Não, eu que governo a minha vida, é o meu querer, é a minha vontade. Não. Quando a gente passa a servir a Cristo, glória a Deus, já não é mais a nossa vontade, não é mais o nosso querer, não é a gente mais que governa a nossa vida, não é mais a nossa independência, não, é a dependência de Deus, é o governo do Senhor Jesus Cristo, é você se submeter-se a Deus e obedecer ao Senhor. Isso é você negar a si mesmo, carregar a sua cruz e seguir o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque ele diz na palavra, e disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então quando você passa a se submeter-se a Deus, a negar a si mesmo, a negar suas vontades, as suas paixões, glória a Deus, a crucificar a tua carne, glória, a não ser escravo do pecado, você está se humilhando. Quando você luta contra o teu corpo, contra o mundo, contra o pecado, para fazer a vontade do Pai, você está se humilhando. Quando você chora, você está se humilhando. Quando você cultua a Deus, você está se humilhando. Quando você adora a Deus, você está se humilhando. Quando a tempestade se levanta, a prova se levanta, as adversidades se levantam, mandando você parar, você fala: não vou parar, vou prosseguir para adiante, para o alvo, para o autor e consumador da fé. Você está se humilhando, glória. E quando você se humilha debaixo das potentes mãos de Deus, no tempo de Deus, Deus ele tem exaltação para você. Deus ele tem exaltação. Então continua orando, continua clamando e continua se humilhando, porque Deus ele é poderoso para trazer exaltação para a minha vida e para a tua vida. A Bíblia diz em 1 Pedro, no seu capítulo 5: humilhai-vos, pois, debaixo das potentes mãos de Deus, para que ao seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade,
porque Ele tem cuidado de vós. Lança a sua preocupação nos pés do Senhor. Deus está aqui nesta manhã, o Espírito Santo está aqui. Então é para você lançar a sua preocupação, a sua ansiedade nos pés do Senhor. Por quê? Porque Deus tem cuidado de você. Deus tem cuidado da tua casa, da tua família. Espera no tempo de Deus. O nosso tempo é o tempo Cronos, o tempo do homem. O tempo de Deus é o tempo Kairos, porque para Deus um dia é 1000 anos e 1000 anos é um dia. Então espera no tempo de Deus, porque Ele é fiel para julgar a minha e a tua causa, para responder o meu e o teu clamor, e para nos conceder a vitória, oh glória. O tempo do homem é o tempo da imperfeição. Por quê? Porque biblicamente o número 6 é o número do homem, o número da imperfeição. Mas o número 7 biblicamente é o número de Deus. Deus descansou no 7º dia após criar todas as coisas. O número 7 representa o número da perfeição, oh glória. Então entenda, o número 6 é o número do homem, a imperfeição, e o 7 o de Deus, a perfeição. Então se for na força do nosso braço, se for no nosso tempo, será o imperfeito. Mas se você esperar o tempo de Deus, oh glória, se você esperar o tempo de Deus, o que Deus vai fazer na tua vida, na tua casa, na tua família, não é o imperfeito, é o perfeito de Deus. Quem crê no tempo de Deus, que esse tempo vai chegar. Quem crê na perfeição de Deus sobre a tua vida, abra a tua boca e glorifica, porque Deus é perfeito, e tudo que Deus criou é perfeito, e tudo que Deus vai fazer na tua vida, e tem para a tua vida, tua casa, tua família, é perfeito. Não tem dor, não acrescenta dor, não tem defeito, não, é perfeito. Então se você crê, glorifica a Deus. Oh glória. Irmãos, orai sem cessar. Devemos estar falando com Deus constantemente, orando ao Senhor quando acordamos, quando estamos trabalhando. Você não há posição especificamente que você somente tem que orar de joelho. Não, quando você se ajoelha, você ora, é um sinal, uma atitude de humilhação, de reverência você se ajoelhar. Mas você pode falar com Deus quando você estiver trabalhando, você está trabalhando em pé, você pode estar falando com Deus constantemente em pensamento, você pode estar falando com Deus dirigindo o seu veículo, indo para o trabalho, a moto ou dentro do ônibus. Você pode orar constantemente ao Senhor, você pode orar de joelho, você pode falar com Deus em pé, você pode falar com Deus sentado, você pode falar com Deus deitado. Orai sem cessar. Não importa a maneira que você vem estar, o teu corpo físico, você pode falar com Deus constantemente. Orai sem cessar. Os judeus têm por costume orar 3 vezes ao dia. Olha que tremendo, os judeus têm hábito, costume de orar 3 vezes ao dia. E os muçulmanos? Os muçulmanos têm costume de orar 5 vezes ao dia. Eles são rígidos na doutrina, eles são rígidos nos princípios que eles vivem. Sim, os judeus, os muçulmanos, oh glória. E qual que é a instrução, o ensinamento que Jesus nos deixa? E os cristãos, como que os cristãos têm que orar? É 3 vezes ao dia? É 5 vezes ao dia? E Jesus nos ensina, Paulo nos ensina em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Os cristãos, a gente, é para orar 3 vezes ao dia? É para orar 5 vezes ao dia? Não, é para a gente orar sem cessar. Orar sem cessar. Oramos 20 minutos, daqui 5 minutinhos você pode orar novamente. Faz meia hora que eu orei, ora de novo. Mas faz 15 minutinhos que eu orei, pode orar de novo. Mas eu estava na igreja orando, já estou indo para casa agora, andando na rua. Pode orar andando na rua, glorificando ao Senhor. Acabei de chegar em casa, Senhor, estou cheio da tua presença. Pode orar novamente ao Senhor. Irmãos, eu estou sentado no meu sofá em comunhão com o Pai. Pode orar. É orar sem cessar, irmão. É orar sem cessar. Você pode orar sem cessar ao seu Senhor. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 4, versículo 16: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados
em tempo oportuno. Aqui está um tempo oportuno de você ser alcançado, de você ser ajudado pelo próprio Senhor, pelo céu. Nesta manhã é o tempo oportuno. Então é para você se achegar com confiança, é para você se achegar diante da presença de Deus através da oração, através da sua adoração, através da sua humilhação. Cheguemos, pois, com confiança, através da fé, da confiança e da oração diante do trono da graça, o trono da graça, para que possamos alcançar o quê? A misericórdia e a graça. Oh glória! A graça vem do trono de Deus, a misericórdia vem do trono de Deus, o milagre vem do trono de Deus, a resposta vem do trono de Deus, o impossível vem do trono de Deus, tudo vem do alto, tudo vem do trono. Oh glória! É a misericórdia é a bondade. Bondade é você ver alguém padecendo necessidade, aí você se compadece e você quer ajudar, você quer estender as mãos. Assim é Deus na minha e na tua vida. É a misericórdia, é a bondade. Antes de você pedir alguma coisa, Ele sabe o que você precisa e o que você necessita. Ou então Ele é bom, Ele é misericordioso. Oh glória, Ele te conhece, Ele sabe o que você precisa e o que você necessita. Então, se nesta manhã você se achegar com confiança, você vai alcançar a bondade e a misericórdia do Senhor. Quem crê na bondade de Deus, Ele sabe o que você precisa, Ele está se compadecendo de você e Ele é fiel para entrar com providência e te conceder resposta e vitória nesta manhã. Oh glória, oh glória, do trono da graça. Do trono de Deus alcançamos a graça. Graça é um favor imerecido, mesmo você não merece, ou merecendo. Oh glória, Efésios 2, 8 e 9, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Oh glória, a salvação, ninguém merecia a salvação. A Bíblia diz que todos, Romanos 3, 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção, salvação que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A humanidade estava destituída da glória de Deus, do céu, da presença de Deus, debaixo de condenação e maldição, mas pela graça, pela pessoa de Cristo, pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, pelo sangue vertido na cruz do Calvário, a gente alcançou a graça. A graça é um favor imerecido, não é pelas obras, não é pela força do teu braço, não é pelas obras que você realiza na terra diante dos homens e diante de Deus. É a graça. A vida eterna sobre a tua vida aleluia, sobre a tua casa é pela graça, é pela pessoa de Cristo Jesus. A graça é um favor imerecido, mesmo você não merecendo, Jesus te salva. Mesmo você não merecendo, Jesus salva os teus filhos. Mesmo você não merecendo, Ele abre a porta que está fechada. Mesmo você não merecendo, Ele arranca o tumor, arranca a enfermidade, porque Ele carregou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Mesmo você não merecendo, Ele enche você e batiza você com o Espírito Santo de Deus. Mesmo você não merecendo, Ele abre a porta de excelência que você tanto sonha. Mesmo você não merecendo, Ele derrama chuvas de bênção sobre a tua vida e sobre a tua casa. E se você crer, oh glória, comerás o melhor desta terra. Quem crê na graça de Deus, quem crê na graça, mesmo você não merecendo, Deus cumpre todas as promessas sobre a tua vida e sobre a tua família, porque a graça de Deus está sobre a minha vida e a sua vida. Quem crê na graça, quem crê na misericórdia, oh glória, então se achegue com confiança. Se achegar é você orar, ora sem cessar. Senhor, eu estou me adentrando diante do teu trono, diante, meu Pai, da tua presença. A Bíblia diz em Mateus capítulo 27, versículo 51, que o véu se rasgou, oh glória,
No Antigo Testamento, em Levítico, se não me engano, capítulo 16, somente o sumo sacerdote poderia se adentrar diante da presença de Deus no terceiro compartimento do tabernáculo, aonde estava a arca da aliança, simbolizando a manifestação e a presença do próprio Deus. O povo não poderia se adentrar diante da presença de Deus, nem os levitas, somente o sumo sacerdote uma vez por ano, e era somente uma vez por ano. Mas o véu foi rasgado de alto a baixo, pela graça, pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oh glória! Agora o homem tem acesso à presença de Deus. Essa chega com confiança. Hoje a gente tem acesso à presença de Deus. Não é somente o pastor que tem acesso, não é somente o pregador que tem acesso, não é somente o sumo sacerdote agora que tem acesso. Não, você tem acesso. Oh glória! Aqueles que buscam a Deus de coração têm acesso. Aquele que se encontra na rua, que clama a Deus: Senhor, me liberta, faz a obra na minha vida. Aquele que se encontra num prostíbulo, assim, mulher, homem, aprisionado pelo diabo: Senhor, eu estou aqui, me liberta, Senhor. Vidas que se encontram nos presídios, vidas que se encontram em casas de recuperação, vidas que se encontram sendo rejeitadas pela sociedade, vidas na boca de tráfico, na perdição, pessoas que temem a Deus, mas se encontram com a vida aprisionada. Quando essas pessoas se sentem escravizadas, elas começam a buscar Deus de coração e falar: Senhor, me liberta, faz a obra em mim. Deus, ele fala em Jeremias: e buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Deus não faz exceção de pessoa. Quando um ser humano pecador, Jesus disse para os escribas e fariseus: eu não vim para os sãos, eu não rejeito os doentes, os pecadores. Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Eu vim para os doentes. Quando um pecador se humilha, quando um pecador clama ao Senhor de coração, Deus ouve a sua oração. E o Espírito Santo, que convence do pecado, da justiça e do juízo, ele é fiel para libertar. Não importa o ser humano, não importa o estado que ele venha estar, não importa a vida que ele venha estar vivendo, se ele buscar a Deus de coração, Deus vai ouvir a oração dele. Deus não faz exceção de pessoa. Glória! O véu foi aberto. Você tem acesso hoje a falar com Deus a todo momento, a todo minuto, a todo segundo. Você tem acesso à presença de Deus. Oh glória! A Bíblia diz em Mateus 21, versículo 22: é tudo que você pedir em oração crendo, o receberei. Será que tem alguém aqui nesta manhã que ainda tem fé, que ainda acredita na oração? É tudo que você pedir na oração crendo, recebereis. Quem ora ainda aqui nesta manhã, quem persevera na oração, é através da tua oração que você vai obter resposta. É através da tua oração que Deus vai te encher. É através da tua oração que Deus vai mudar o teu cativeiro. A Bíblia diz que Jó, ele orou pelos seus amigos. Os seus amigos se levantaram contra Jó, acusando Jó: será que você não pecou contra Deus? Por que isso? Mas Jó, ele orou pelos seus amigos. E quando Jó orou pelos seus amigos, Deus mudou o cativeiro de Jó. Aprende uma coisa: quando você toma a dor do teu irmão para si, do teu próximo para si, do doente para si, do pecador para si, e você começa a orar: Deus, liberta o macumbeiro, liberta a feiticeira, liberta a minha vizinha tribulada, Senhor, liberta a irmã fofoqueira lá, Senhor, minha vizinha, meu pai, que está se levantando contra mim, Senhor. Jesus diz: não amai quem você ama, é fácil você amar quem te ama. Amai os que vos maldizem, amai os vossos inimigos. Então, quando você vence o mal com o bem, você ora pelo teu próximo, Senhor. Visita os presídios, Pai. Jesus disse: orai por todos os homens, orai por toda a terra, orai por Jerusalém. Quando você ora a Deus, liberta o drogado, liberta, Senhor, o traficante, liberta o assaltante, Senhor, liberta o meu parente, liberta, Senhor, o herege, liberta, Senhor, liberta, papai, o mentiroso, Senhor, liberta o idólatra. Quando você começa a orar pelo teu próximo, Deus, ele muda o teu cativeiro. Quando você ora pelo teu próximo, Deus faz na tua vida. Oh glória! Então toma a dor do teu próximo para si e ora e clama a Deus e apresenta, porque
porque Deus é fiel para libertar e é fiel para mudar o quadro da tua vida e te conceder vitória pela tua oração pelo teu próximo. Oh glória! A Bíblia diz que a igreja orava. Em Atos capítulo 16, Pedro estava na prisão. Herodes vai passar a espada na cabeça de Pedro, mas a igreja orava. A igreja orava. Oh glória, a oração tem poder, irmão. A igreja orava e Deus enviou um anjo e libertou Pedro da prisão. Quando você ora, Deus responde, Deus visita, Deus liberta, Deus faz a obra. Então ora, irmão, ora. A Bíblia diz em Esther capítulo 5, versículo 2 e 3, a Bíblia diz que agora Amã fez o rei Assuero assinar um decreto para que todos os judeus fossem exterminados. O decreto do diabo, o decreto do inimigo contra o povo de Deus. Então Esther agora, Esther convocou o povo, irmão, Esther convocou o povo, vamos orar e vamos jejuar durante 3 dias. Oh glória, o povo entendeu a convocação da liderança, o povo entendeu a convocação da rainha Esther. Oh glória, a Bíblia diz em Jeremias, do seu capítulo 17, do seu versículo 5, maldito o homem que confia no homem e faz da carne a força do seu braço. Versículo 7, mas bendito o varão e a varoa que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor, cuja resposta é o Senhor. Você deve confiar no teu próximo. Entenda a interpretação bíblica. Quando você confia no homem em primeiro lugar do que o próprio Deus, você se encontra na posição de amaldiçoado, de maldito, porque tem pessoas que deixam de confiar em Deus para confiar no homem, naquilo que tem, possui, na força do seu braço. É maldito, é Bíblia. Mas a Bíblia diz: bendito o varão e a varoa que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor, cujo em primeiro lugar é o Senhor. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, você confia no Senhor. Esther não confiou na sua posição de liderança, Esther não confiou no seu nome que tinha poder como rainha. Não, Esther, aleluia, Esther convocou o povo: vamos orar e vamos jejuar. A resposta não está no cargo ministerial, a resposta não está no meu nome que é conhecido, a resposta não está na minha posição eclesiástica. Não, a resposta ainda é a oração, a resposta ainda é a humilhação, a resposta ainda é o clamor. Esther orou juntamente com o povo, Esther convocou o povo e o povo começou a orar e a jejuar, a orar e a jejuar, a orar e a jejuar. Oh glória! E Deus quebrou o decreto do inimigo. Oh glória! É através da minha oração e através da nossa oração e do nosso jejum que Deus vai quebrar o decreto do diabo. Oh glória! Sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre aqueles que se encontram no mundo, porque a igreja é luz do mundo e sal da terra. Você tem que brilhar nas trevas. Oh glória! É através da tua oração que a luz vai brilhar sobre a casa do teu vizinho. É através da tua oração, do teu jejum, que a luz que está em você vai alcançar vidas que se encontram em trevas. Oh glória! Então é necessário você orar, é necessário você jejuar, porque através da oração e do jejum, Deus vai quebrar o decreto do diabo sobre vidas e sobre a nossa vida. Quem crê no poder da oração, quem crê no poder do jejum, abra a tua boca e glorifica, porque a convocação é essa: vamos orar e vamos jejuar constantemente. Oh glória! O céu não resiste quem ora e quem jejua. A Bíblia diz em Mateus capítulo 4 que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, sem comer e sem beber. Jesus foi tentado, ele sentiu fome, a carne fez ele sentir a fome, o físico. Jesus foi tentado pelo diabo, e após ele passar pelas tentações, permanecendo obedecendo ao Pai, jejuando e orando, jejuando e orando, jejuando e orando, Jesus serviu o céu com jejum, oração e obediência. Irmãos, quem serve o céu com jejum e oração e obediência, meu Deus, o céu não resiste, papai não resiste. Ele exala a minha oração, a nossa obediência com um cheiro
perfumado as suas narinas. Aí não resiste, ele manda o anjo descer, desce Gabriel, desce Miguel, oh glória. A Bíblia diz que após Jesus jejuar 40 dias e 40 noites e obedecer, ele serviu o céu e o céu serviu Jesus. Os anjos de Deus desceram e serviram Jesus. Aprende, é a matemática de Deus, é a lógica de Deus. Quando você jejua, quando você ora, quando você obedece, você serve o céu, você serve o reino de Deus. E quando você serve o reino de Deus, Mateus 6,33, buscar primeiramente o meu reino e a sua justiça, e as demais coisas eu vou acrescentar. Quando você serve o meu reino te serve. Quando você serve a Deus, os anjos de Deus que ministram ao nosso favor, e o Espírito Santo serve eu, serve você, serve a nossa casa. Sirva o céu, para o céu te servir nesta baixa terra. Eu não vi na Bíblia, de Gênesis Apocalipse, um homem e uma mulher que não serviu a Deus e o céu não serviu ele e ela. Irmão, primeiro serve o Pai, depois o Pai vai servir você. Não queira você ser servido, porque você é servo. Você tem que servir o seu Senhor. Deus não é o nosso garçom. Não vem para a igreja aqui para falar, Deus me serve, faz na minha vida. E você não quer servir Ele, quer que Ele te serve e você não quer servir Ele. Mateus 7, 7 ao 12. Deus ele fala, pedi e dar-se-vos-á. O crente gosta de pedir, pastor. Não, Senhor, faz, abre, entra com providência, é gostoso. É bom pedir. Sim, quem não quer viver algo novo aqui nesse ano de 2022? Levanta a mão. Todo mundo quer viver algo novo de Deus. Todo mundo quer, irmão. Senhor, eu quero viver, Senhor, todos os meus sonhos, os meus propósitos, Senhor, debaixo da tua bênção. Aquilo que eu não vivi no ano de 2021. Sim, Deus tem para você o melhor. Tudo que você precisa e sonha. Só que Deus também quer algo novo de você. Não tem aquele louvor que diz, eu quero viver algo novo, faz meu coração arder de novo. Senhor, eu quero viver algo novo. Aí Deus está dizendo, eu também quero algo novo de você, que você não fez nos anos que se passaram. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, aquele que bate abrir-se-vos-á. E qual é o filho dentre vós, e qual é o homem dentre vós, que se o teu filho lhe pedir pão, você vai lhe dar pedra? Se o teu filho lhe pedir peixe, você vai dar serpente para ele. Se vós, pois sendo maus, sabeis das boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu dará bens aos que lhe pedir, aos que lhe orem. Oh glória! Papai tem bens para quem ora, papai tem bens para quem pede, para quem clama. Oh glória! Então Deus está dizendo, pedir e dar-se-vos-á. Eu também quero de você, eu quero renúncia, eu quero comprometimento, eu quero fidelidade, eu quero obediência, eu quero santidade. Não está mais orando como orava mais, não está mais jejuando como jejuava mais, não está lendo Bíblia como lia mais, como lia antes. Eu quero mais de você, eu quero testemunho, eu quero obras, eu quero que você me glorifique, eu quero que você me sirva. Pedir e dar-se-vos-á. Porque se você se dá para mim, eu não vou te dar pedra, eu não vou te dar serpente, eu vou te dar vida e vida com abundância. Eu vou te dar paz que o mundo não pode te conceder. Eu vou te conceder salvação e vida eterna. Eu vou abençoar a sua vida em todas as áreas da tua vida. Pedir e dar-se-vos-á. Se der para mim, que eu vou se dar para você. Oh glória! A Bíblia diz em Lucas capítulo 8, a parábola do juiz iníquo. Jesus traz uma parábola que é uma história que ilustra uma verdade, nos ensinando o dever de orar sem cessar. A Bíblia diz que aquela mulher, ela se apresenta diante do juiz. Jesus traz uma história ilustrando uma verdade. Ele traz a parábola dizendo que aquela mulher, a viúva, foi diante do juiz que tinha autoridade para julgar a causa dela. E ela dizia, Senhor, julga a minha causa. E o juiz não temia a Deus nem aos homens. Mas aquela mulher não parou. Eita, mulher perseverante, mulher persistente, é a pessoa que ora, Senhor.
Quer vitória? Vai chorando, geme e chora. Quer vitória? Vai chorando, geme e chora e vai orando. E vai esperando a resposta, orando, jejuando e chorando. Aquela mulher ficava ali: julga minha causa, não vou julgar. Julga minha causa, o juiz: não vou julgar, vem depois. Julga minha causa, e não julgava. E ela continuava: julga minha causa. Eu não vou parar de orar, eu não vou parar de esperar, eu não vou parar de perseverar, porque eu te sirvo não por aquilo que o Senhor pode fazer para mim, eu te sirvo por aquilo que o Senhor é. Se o Senhor abrir a porta, eu te sirvo. Se o Senhor não abrir a porta, também te sirvo da mesma forma. Se o Senhor curar, eu te sirvo, Senhor. Se o Senhor não curar, continuo te servindo da mesma forma, Senhor. Se o Senhor fazer, continuo te servindo. Se o Senhor não fazer, continuo te servindo da mesma forma. Oh glória! Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus abrir a porta, Ele é Deus. Se Deus fechar a porta, Ele é Deus. Se Deus curar, Ele é Deus. Se Deus não curar, Ele é Deus. Não é porque Deus não respondeu, porque Deus não fez, que você vai parar de orar. Não, continue orando. Porque mesmo aquela mulher, o juiz não julgando a sua causa, ela continuou orando. Por quê? Porque ela sabia que o juiz poderia julgar a causa dela, porque ele tinha autoridade. Então continua orando, continua clamando, continua se humilhando. E a Bíblia diz que tanto aquela mulher em persistir, o juiz disse: eu vou julgar a tua causa. Aí Jesus aplica em Lucas 18, 7 e 8: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite. Ainda que eu demore para convosco, digo-vos que depressa eu vou fazer justiça. Ainda que você está orando, clamando de dia e de noite, semana, mês e ano, não pare, não pare, não pare, não pare. A ordem é essa: não pare de orar, não pare de clamar, não pare de se humilhar. Ele é juiz, Ele é advogado, Ele está recebendo o teu clamor, a tua oração, e no tempo dele, ainda que Ele está demorando, Ele vai julgar, Ele vai julgar, Ele vai julgar a tua causa, 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 porque Ele é justo e Ele é fiel. Oh glória! Eu encerro Mateus 26, versículo 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A Bíblia diz em Hebreus: porque um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Oh glória! Porque um pouquinho de tempo, espera no tempo de Deus. O que há de vir da parte do Senhor sobre a tua vida nessa terra, o que há de vir virá e não tardará. Oh glória! Crie hábito de orar, ore sem cessar constantemente. Oh glória! Jesus diz que a caça de demônios, a batalha espiritual que a gente só vence através da oração e do jejum. Mateus 17, versículo 21. Os discípulos não conseguiram expulsar a caça de demônio, e Jesus disse: eis que a caça de demônios que só sai na base da oração e do jejum. Quer viver milagre de Deus? Quer ser usado como uma ferramenta de Deus na terra? Seja como a igreja primitiva de Atos capítulo 2, versículo 42 e 3. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na oração, e na comunhão, e no partir do pão. Oh glória! E havia temor entre todos, e havia sinais e maravilhas. Sabe por que muitas das vezes a gente não vê que nem antigamente, na época da igreja primitiva, sinais e maravilhas? Porque está faltando oração e jejum. É Bíblia, irmão. Eu quero ver uma igreja que se dedicar no ministério da oração e do jejum, da comunhão, da doutrina da palavra e do partir do pão, se Deus não vai operar sinais e maravilhas. Irmão, o jejum e a oração tem poder, irmão, de curar o enfermo, de expulsar demônios.
Então precisamos dessa autoridade, deste poder. E para você ter essa autoridade, este poder, esta presença, você tem que jogar lenha no teu altar, irmão. Deus já fez o altar é você. Deus já te concedeu o fogo do Espírito. E para o fogo se manter aceso, para o fogo estar aceso dentro de você, irmão, é necessário jogar lenha. E que lenha que é essa? A lenha é a oração, a lenha é o jejum, a lenha é a obediência, a lenha é a leitura da Bíblia. Então joga lenha no teu altar, na tua vida. Ora, jejua, porque a Bíblia, eu tenho certeza, irmão, se você colocar a mão nos enfermos, Jesus disse em Marcos capítulo 16, e os sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios, e falarão novas línguas, pegarão serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não lhe causará dano algum, imporão a mão nos enfermos, e os curarão. Os sinais seguirão os que crerem. Oh glória, quem crê aqui nos sinais de Deus? Oh glória, oh Jesus, Ele te concede autoridade, Ele te concede a presença, os sinais. E para você manter esses sinais ativos na tua vida, é necessário você orar e você jejuar. E encerro. Um jornalista perguntou para a Rainha Elizabeth numa entrevista: Rainha Elizabeth, o que a senhora mais teme no seu reinado? Ela disse: eu não temo nações inimigas, armas nucleares, bombas atômicas. Eu não temo grandes exércitos contra a Inglaterra. O meu maior temor é um crente de joelho no chão, orando ao seu Deus. Eita glória! Ezequias orou a Deus: Senhor, Senaqueribe vai nos matar, Senhor, a Síria vai nos matar, os inimigos vão nos matar. Ezequias foi no templo, apresentou a carta, orou e se humilhou, e Deus mandou um anjo e matou um exército, 185 mil dos assírios. Olha o poder de um crente de joelho, orando ao seu Deus. Oh glória! Leia a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, grandes homens e mulheres de Deus, que oraram através das adversidades, pelo levante do inimigo, afronta, problemas, oraram e clamaram, e Deus operou um milagre, e Deus respondeu de forma sobrenatural. Então aprende, orai sem cessar. Amém? Quem recebeu esta palavra? Glória a Deus. Orai sem cessar. Paulo e Silas oraram em Atos 16, oraram e louvaram, e Deus moveu o cárcere, abriu as prisões e salvou o carcereiro e a sua família, e deu vitória para Paulo e Silas. Então aprende, quer vitória, quer poder, quer presença, quer viver o sobrenatural, quer viver uma vida como um vitorioso e uma vitoriosa? O caminho ainda é a oração, o jejum, a palavra e a obediência. Quem crê nessa palavra, orar sem cessar, glorifica a Deus. Eu agradeço a oportunidade, muito obrigado, em nome do Senhor Jesus.